Alguma vez você se pegou olhando para o seu quarto e se perguntando: como isso ficou assim? Livros empilhados, cadernos abertos, uma caneca de café de 2 dias atrás, talvez até um copinho de iogurte vencido no canto da mesa. Aí você pensa: preciso me organizar, assim nunca vou para frente. E se na verdade a sua bagunça for só o reflexo de um cérebro fora da curva? O que a ciência descobriu sobre mentes bagunçadas? Na Universidade de Minnesota, pesquisadores fizeram um experimento curioso. Colocaram pessoas em salas organizadas e outras em salas bagunçadas. O desafio? Pensar em usos criativos para uma simples bolinha de ping-pong. Adivinha o que aconteceu? As pessoas na sala bagunçada criaram ideias muito mais originais, como transformar a bolinha em suporte de celular, marcador de jardim ou até objeto decorativo. Já os da sala impecável seguiram o óbvio: jogar ping-pong. O que isso mostra? Que ambientes bagunçados podem libertar a criatividade. Ao olhar para uma mesa cheia de objetos aleatórios, seu cérebro é exposto a estímulos desconectados, o que o obriga a criar ligações inusitadas. Um grampeador do lado de um livro sobre golfinhos? Na mente de um criativo, isso pode virar a ideia de um brinquedo educativo ou um podcast sobre oceanos e produtividade. Einstein, Twain, Steve Jobs, os reis do caos funcional. Albert Einstein tinha uma mesa tão bagunçada que parecia um laboratório abandonado. Mas ele mesmo questionava: se uma mesa bagunçada representa uma mente bagunçada, então o que representa uma mesa vazia? Mark Twain, gênio da literatura, e Steve Jobs, gênio da inovação, também trabalhavam em meio ao caos. E adivinha? Eles floresciam ali. Ordem acalma, bagunça provoca. Claro, um espaço arrumado pode trazer paz. Mas para o cérebro criativo, a ordem excessiva é como um quadro branco sem cor, segura, mas sem vida. Quando estamos mergulhados em grandes ideias, a organização fica em segundo plano. Porque o cérebro está ocupado demais conectando pontos invisíveis, resolvendo problemas que ninguém percebeu ainda. E isso não significa que todo mundo bagunceiro é inteligente. Porque, no fundo, sua bagunça pode ser o reflexo de uma mente que não aceita viver no padrão. No Brasil, bagunça é quase pecado. A gente cresce ouvindo: organização é tudo, mas ninguém ensina que para algumas mentes, a bagunça é parte do processo criativo. Aqui, se sua mesa está bagunçada, alguém já fala: isso é relaxamento. Mas será mesmo? Ou será que essa é a sua forma única de processar, criar, inovar? Conclusão: sua bagunça pode ser seu superpoder. Na próxima vez que te chamarem de desorganizado, respira fundo e responde com um sorriso. Isso não é desleixo. É um sistema criativo altamente funcional. Porque a verdadeira inovação não nasce no armário arrumado por cores. Ela nasce no caos, onde ninguém teve coragem de olhar ainda. E se a mente criativa também fosse a mais ousada na hora de rir? Aquela piada que mistura tragédia com sarcasmo, que envolve morte, doença ou algo que teoricamente não se brinca, mas que de algum jeito te fez rir. Muita gente diria que isso é falta de empatia, ou até crueldade. Mas a ciência tem uma outra explicação. Talvez seja o seu cérebro mostrando o quão afiado ele é. O humor negro é um jogo mental de alto nível. Para entender esse tipo de piada, o cérebro precisa fazer acrobacias mentais complexas. Ele precisa entender a situação literal, reconhecer o tema sombrio e, em milissegundos, dar uma guinada criativa e encontrar o absurdo, o irônico, o cômico, sem perder o controle emocional. É como se sua mente se tornasse um comediante sofisticado por alguns segundos, pegando algo pesado, girando, desconstruindo e devolvendo como um comentário ácido, genial e inesperado. Estudo real, humor mórbido e QI elevado. Um experimento famoso mostrou tirinhas de humor negro para um grupo de pessoas, como uma em que o médico no necrotério levanta o lençol do cadáver e a mulher diz: "Ah, sim, esse é meu marido. Qual sabão em pó você usou? Ele tá tão branco." As pessoas que riram da tirinha e a entenderam tiveram notas mais altas em testes de inteligência. Também foram menos agressivas e relataram estar de melhor humor. Não é sobre falta de sensibilidade,
É sobre habilidade cognitiva e controle emocional. No Brasil, isso é quase um tabu. Mas olha, é mais comum do que parece. A gente cresceu ouvindo. Com certas coisas não se brinca. Mas no fundo, todos já riram de algo errado em algum momento. Na fila do SUS, no velório do tio, no grupo de WhatsApp da família. Esse riso nervoso, ácido, meio deslocado, pode ser uma estratégia da mente para lidar com o absurdo da vida. O humor, nesse caso, vira uma válvula de escape inteligente, uma forma de processar dor sem colapsar. Rir da tragédia não é negar o sofrimento, é reconhecê-lo e superá-lo com engenhosidade. Se você consegue achar graça no meio da escuridão, pode ser que sua mente funcione como um labirinto de espelhos, vendo camadas, ironias e conexões onde outros só veem dor. Talvez você seja como um comediante da alma, alguém que transforma dor em insight. Conclusão: o riso que incomoda é o mesmo que revela sua inteligência. Na próxima vez que você rir daquela piada que não podia, respire fundo, observe sua reação e pense: será que eu sou cruel? Ou será que minha mente acabou de resolver um quebra-cabeça sombrio? Talvez a resposta seja um pouco dos dois. E tudo bem. Mas não é só o riso que revela uma mente afiada. Às vezes o silêncio e o excesso de pensamento também contam uma história interessante. Em algum momento da sua vida, você já ficou revivendo uma conversa que já tinha acabado? Já ficou preso ou presa numa lembrança constrangedora da semana passada, como se ela tivesse acabado de acontecer? Muita gente chamaria isso de ansiedade. Será que esse excesso de pensamento não é, na verdade, um tipo raro de processamento avançado? Pensar demais pode ser um sinal de inteligência em modo avançado. Cientistas vêm observando uma correlação surpreendente. Pessoas com alto QI costumam se preocupar mais, imaginar mais cenários, e sim, sofrer mais com os próprios pensamentos. Mas por quê? Porque um cérebro altamente inteligente é como um supercomputador que não para de rodar simulações. Ele analisa possibilidades, antecipa falhas, prevê diálogos futuros. E quanto mais potente esse cérebro, mais detalhadas e mais sombrias essas simulações se tornam. Inteligência sentinela. Você não está paranoico, só é atento demais. Existe um termo para isso: inteligência sentinela. É quando seu cérebro vive em modo radar, escaneando o ambiente, os olhares, os tons de voz, até o que não é dito. No fundo, é como se sua mente estivesse tentando proteger você o tempo todo. E faz sentido. Lá atrás, na pré-história, quem se preocupava com a caverna escura onde o predador podia estar, sobrevivia. Quem não se preocupava, virava jantar. Ansiedade como estratégia de sobrevivência mental. Hoje a gente não precisa fugir de tigres dentes de sabre, mas o cérebro age como se ainda vivesse naquela selva. Você repassa mentalmente o que falou numa entrevista? Fica se perguntando se ofendeu alguém com um comentário? Faz listas mentais de tudo que pode dar errado antes de uma viagem? Pode ser chato, cansativo, sufocante às vezes, mas também pode ser o seu cérebro funcionando em modo mestre, tentando entender um mundo caótico. Não confunda mente hiperativa com fraqueza. Isso não significa que toda forma de ansiedade é sinal de genialidade. Se você está travado, paralisado, com sintomas debilitantes, procure ajuda profissional. Mas se você é daquele tipo que analisa profundamente, pensa nos detalhes que ninguém nota, percebe riscos antes de todo mundo, pode ser que você seja parte de um grupo raro, os pensadores hiperconscientes. A mente que se preocupa demais é a mesma que prevê o que ninguém mais vê. Talvez o que você chama de overthinking, de pensar demais, seja na verdade um tipo de superpoder mental, um tipo de inteligência que não se conforma com a superfície, que questiona tudo, que prepara rotas de fuga antes de pisar na estrada, que analisa pessoas, contextos, palavras e até silêncios. Seu eu ansioso pode ser seu eu brilhante tentando te proteger. No fim das contas, talvez você não esteja quebrando a cabeça à toa. Num mundo que corre sem pensar, talvez você seja a mente que ainda observa. Alguma vez se pegou desenhando espirais enquanto alguém falava e achou estranho? Aquela espiral sem fim, o bonequinho de palitinho ou só um monte de linhas tortas que nem você sabe de onde vieram? Pois é,
Enquanto o mundo pensa que você está distraído, seu cérebro pode estar operando no modo mais inteligente possível. O que parece distração pode ser foco camuflado. Na cultura brasileira, a gente cresceu ouvindo que prestar atenção é ficar quieto, olhando para frente, com a caneta parada. Mas e se, para algumas mentes, o movimento é o que mantém a atenção viva? A psicóloga Jackie Andrade, do Reino Unido, fez um experimento com 2 grupos. Ambos ouviram a mesma mensagem entediante. Um grupo só ouviu. O outro pôde rabiscar livremente enquanto ouvia. Resultado? O grupo que rabiscou lembrou 29% mais informações. Rabisco não é perda de tempo. É ancoragem mental. Quando você está entediado, sua mente não desliga. Ela foge. Começa a planejar o fim de semana, lembrar de brigas antigas ou montar listas mentais de compras. Rabiscar é como dar um brinquedo simples a uma criança inquieta. Ocupa só o suficiente para que o restante da mente continue presente. É um foco suave, sem pressão, sem estresse. Suni Brown. Rabisco é uma forma de pensar com as mãos. Essa autora americana defende que desenhar sem objetivo claro ativa regiões cerebrais ligadas à visão, ao movimento e à audição, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, rabiscos ativam o cérebro em múltiplas camadas. E sabe o que é mais incrível? Não importa se o desenho é bonito ou feio. Linhas bagunçadas funcionam, porque o que conta é o processo, não o resultado. No Brasil, onde tudo é julgamento, rabiscadores viram alvos fáceis. Se você já foi criticado por rabiscar na escola, no trabalho ou até numa palestra, saiba, talvez você estivesse apenas tentando manter sua mente ativa num mundo que exige atenção forçada o tempo todo. Rabiscar é uma forma de autorregulação, de evitar devaneios exagerados, de absorver melhor o que está sendo dito. Mensagem final. Seus rabiscos são prova de que seu cérebro está presente e muito mais esperto do que parece. Da próxima vez que alguém te julgar por estar desenhando no canto da folha, você pode responder com um sorriso e dizer: enquanto eu desenho, eu penso. Enquanto eu penso, eu aprendo. Não subestime seus rabiscos. Eles podem ser o rastro visível do seu pensamento invisível. Alguma vez reparou que as grandes ideias te visitam na madrugada e não com o nascer do sol? Não surgem às 8 horas com a luz do sol e o café preto. Elas vêm às 2 horas da madrugada, no silêncio da casa, enquanto o mundo dorme e você ainda está acordado, com os olhos brilhando no escuro. Bem-vindo ao Clube dos Notívagos Criativos. Na sociedade brasileira, quem acorda cedo é considerado exemplo. Agora, acordar tarde, isso é visto como falta de disciplina. Mas será que é justamente na madrugada que sua mente ganha asas? E o que a ciência diz sobre cérebros noturnos, hein? Olha só, vários estudos indicam que pessoas que funcionam melhor à noite, os famosos cúmplices da madrugada, têm traços cognitivos distintos, pensam de forma mais abstrata, são mais criativos e têm menos medo de quebrar regras. Uma pesquisa com jovens mostrou que os mais produtivos no período noturno tendem a ser mais independentes e menos conformistas, ou seja, pensam por conta própria. E outro estudo com estudantes de medicina revelou algo curioso. Os notívagos tinham pontuações mais altas em testes de inteligência verbal e associativa. Silêncio como catalisador de profundidade. Enquanto o dia grita com notificações, buzinas e prazos, a madrugada sussurra. Não tem distrações, não tem reuniões, não tem cobrança, só você, suas ideias e o tempo desacelerado. É nesse espaço vazio que pensadores noturnos mergulham fundo, escrevem, criam, constroem mundos, questionam a realidade. Poetas, músicos, inventores. Gente que não se encaixa na lógica das 9 às 18. Gente que respira melhor quando tudo lá fora silencia. Mas cuidado, nem todo notívago é gênio, e nem todo gênio é notívago. Não estou dizendo que virar a noite no TikTok vai te transformar em Einstein. Mas se o seu cérebro ativa quando o sol se apaga, isso pode dizer muito sobre como você funciona neurologicamente. Segundo o especialista em sono, professor Jim Horn, pessoas noturnas tendem a se sair melhor em desafios complexos, como enigmas, jogos de lógica simbólica ou tarefas criativas livres, enquanto os matutinos preferem regras claras, processos lineares. Uma possível adaptação evolutiva. Durante milênios, os humanos seguiram o sol. Mas agora, talvez, estar acordado no escuro seja uma mutação positiva. Um novo tipo de inteligência adaptada à era da hiperconexão.
onde a madrugada é o único refúgio mental. Conclusão: sua vigília noturna pode ser um chamado da sua mente criativa. Se suas melhores ideias vêm quando o mundo dorme, não lute contra isso. Abrace a noite como sua parceira de pensamento, porque enquanto o mundo dorme, talvez sua mente esteja acendendo estrelas. E talvez seja exatamente ali, naquele silêncio profundo, que mora a versão mais genial de quem você é. Enquanto muitos consideram o silêncio noturno como solidão, outros o enxergam como um campo fértil para o pensamento profundo. E, nesse mesmo ambiente, algo curioso acontece. A voz interna ganha espaço. Ou, ensaiando uma conversa no banho, respondendo a alguém que nem está ali, talvez você ache isso estranho. Talvez já te chamaram de meio doido. Mas a ciência tem outra explicação. Você pode estar usando uma das ferramentas mentais mais poderosas que existem. O diálogo interno é como um GPS cerebral. E quase ninguém fala sobre isso. Falar consigo mesmo, mesmo que só mentalmente, é um hábito comum entre pessoas altamente inteligentes. Não é ruído aleatório da mente. É o cérebro pensando em voz alta, organizando ideias, processando emoções, criando estratégias. Imagine um detetive montando o quebra-cabeça em voz alta, ou um professor explicando o conteúdo para si mesmo, ou um treinador motivando um atleta em silêncio. Tudo isso é o self-talk. Self-talk dirigido, a voz que organiza a sua ação. Quando você diz para si mesmo, tá difícil, mas eu já passei por coisa pior. Respira. Um passo de cada vez. Beleza. Qual o próximo passo lógico? Você está usando a sua mente como uma bússola emocional e racional ao mesmo tempo. Essa forma de falar com você mesmo melhora o foco, reduz a ansiedade e aumenta a performance cognitiva. Mas atenção, não é só falar consigo, é como você fala. Existe uma diferença brutal entre "eu sou um idiota, sempre erro" e "ok, errei. O que posso aprender com isso?" Uma voz interna crítica, cruel e repetitiva pode te afundar. Já uma voz construtiva, ainda que dura, pode te levar longe. É por isso que pessoas emocionalmente maduras treinam a própria narrativa mental. Elas não se deixam levar por todo pensamento automático. Elas escolhem a história que vão contar para si mesmas. Crianças fazem isso naturalmente, em voz alta. Adultos inteligentes, em silêncio. Sabe aquela criança que brinca sozinha narrando tudo? Agora o carrinho vai para a pista. Agora ele vira herói. Ela está literalmente estruturando o pensamento com a fala. E muitos adultos continuam fazendo isso, só que em silêncio, internamente. É assim que mentes brilhantes organizam o caos interno e encontram clareza. Conclusão: a conversa mais importante da sua vida é com você mesmo. Se você costuma conversar consigo em momentos de pressão, de aprendizado ou de dúvida, não se envergonhe. Isso pode ser o seu superpoder mental trabalhando nos bastidores. A voz que te guia no silêncio pode ser a bússola da sua inteligência emocional. E ela pode te guiar quando ninguém mais sabe para onde ir, mas nem toda mente brilhante resolve no diálogo interno. Algumas preferem agir de outro jeito, silenciosamente, com eficiência. Enquanto uns organizam o caos com palavras, outros fazem isso com atalhos. Encontram o caminho mais curto e o mais funcional. Aquela pessoa que resolve em 10 minutos o que outros demoram 2 horas, mas ninguém valoriza, porque ela não sofreu no processo. Talvez você não seja preguiçoso. Talvez você só seja inteligente demais para desperdiçar esforço, porque a mente preguiçosa, quando usada com sabedoria, é na verdade uma mente estratégica. Bill Gates já disse uma frase que virou lenda. Prefiro contratar uma pessoa preguiçosa para um trabalho difícil, porque ela vai encontrar o jeito mais fácil de fazer. Parece piada, mas não é. Um estudo de 2015 mostrou que pessoas que gostam de pensar profundamente tendem a ser menos fisicamente ativas, mas elas não estão paradas por preguiça, e sim porque estão ocupadas processando, planejando, resolvendo. Tudo acontece dentro da cabeça. Simplificar não é fugir do trabalho. Na verdade, é ser genial na execução. Na cultura brasileira, a gente costuma romantizar o esforço visível. Quem suar a camisa é mais valorizado do que quem resolve rápido. Mas
E se o verdadeiro sinal de inteligência estiver justamente na busca por soluções mais simples? Enquanto uns se orgulham de fazer algo em 20 etapas, outros pensam, e se eu resolver em 3? Essa é a diferença entre movimento e produtividade. Liderança preguiçosa. Sim, isso existe. O general alemão Kurt von Hammerstein-Eckart dizia que os melhores líderes eram os inteligentes e preguiçosos. Por quê? Porque sabiam o que realmente importava e não gastavam energia com o que era dispensável. Eles tinham clareza e usavam a preguiça como filtro de desperdício. O cérebro foi feito para economizar energia e otimizar processos. Biologicamente, nosso cérebro é programado para fazer mais com menos. É por isso que você prefere o botão pular anúncio ou o comando por voz da Alexa. Não é comodismo, é eficiência evolutiva. Se você vive tentando automatizar tarefas, simplificar rotinas ou, sabe, dar um jeitinho que funcione melhor, talvez você não esteja fugindo do esforço. Você só esteja escolhendo onde vale a pena investir energia. Mas atenção, existe uma linha entre ser estratégico e ser negligente. Ser preguiçoso e inteligente é fazer com menos, e bem feito. Não é fugir da responsabilidade, é evitar o desperdício de energia com processos inúteis. A diferença? Quem evita o esforço necessário está sabotando. Quem evita esforço desnecessário está inovando. Conclusão. Talvez sua preguiça seja o caminho mais curto até sua genialidade. Se você tem o hábito de procurar atalhos, criar soluções práticas, automatizar tarefas repetitivas, não se culpe. Talvez você só esteja enxergando o que os outros ainda nem perceberam. A verdadeira inteligência nem sempre grita. Às vezes, ela cochila, enquanto pensa num jeito mais esperto de fazer o que ninguém quer fazer. Sabe aquele momento em que você reconhece uma música com só 3 notas? Ou quando percebe que alguém está triste, mesmo com um sorriso no rosto? Isso não é magia. É seu cérebro decodificando o mundo como um detetive. E isso, meu amigo, é um superpoder real. Reconhecimento de padrões. A habilidade secreta dos mais inteligentes. Cientistas chamam isso de pattern recognition. É a capacidade de perceber conexões, pistas e repetições escondidas no meio do caos. Seu cérebro faz isso o tempo todo. Mesmo que você nem perceba, você vê uma silhueta no meio da multidão e sabe que é seu amigo. Ouve um sotaque diferente, mas entende a frase porque completa as lacunas mentalmente. Sente que alguém está mentindo, mesmo sem provas, porque captou uma microexpressão, um tom sutil. É como se sua mente tivesse uma antena secreta, captando sinais que a maioria ignora. Evolução e sobrevivência. Por que nossos ancestrais precisavam desse dom? Lá atrás, no começo de tudo, reconhecer um padrão era questão de vida ou morte. Saber que pegadas no chão significavam um predador por perto. Ou que certo cheiro vinha de uma planta venenosa. Hoje, os predadores são outros. Mentiras sociais, relações tóxicas, decisões ruins. Mas o superpoder continua ativo. E quem desenvolve isso, sai na frente. Porque essa habilidade te torna brilhante sem que você perceba. Enquanto uns precisam de manual para entender como algo funciona, você olha o objeto, gira, testa, conecta e entende. Sem tutorial, sem passo a passo. Você junta coisas que parecem desconexas. Faz pontes mentais entre um meme, um livro antigo e uma situação da vida real. E do nada surge aquele estalo, nossa, faz sentido agora. Esse momento, eureka, é o reconhecimento de padrão em ação. Mas até superpoderes têm efeitos colaterais. Quem enxerga demais, às vezes, vê o que não está lá. Seu cérebro é tão viciado em encontrar sentido que de vez em quando, vê rosto em nuvem. Ou, ainda, ouve mensagens escondidas onde só havia ruído. Leonardo da Vinci dizia, reconhecer padrões é ver além da superfície, é tocar o invisível. Conclusão. Se você conecta ideias aleatórias, detecta verdades escondidas, ou entende as coisas antes dos outros, você tem o superpoder mais raro da mente humana. O mundo está cheio de informação, mas vazio de sentido. E talvez você seja uma daquelas poucas pessoas capazes de costurar os fios soltos do caos e revelar um padrão que ninguém mais viu. Não subestime isso. Enquanto uns esperam respostas, talvez você já esteja conectando os fios invisíveis do sentido.